através da rádio Bonfim, FM de Morro Redondo, programa Alô, Alô, Morro Redondo. A gente recebe no município, nesta manhã de sábado, o deputado federal Dionilson Marcon, do Partido dos Trabalhadores, ele que está em um encontro com o vereador Charles Schneider, liderança do partido do Morro Redondo, e o deputado Marcon nos fala então da satisfação, mais uma vez, de vir ao município, e sempre quando o deputado vem, procura nós da emissora para atualizar informações sobre o mandato, informações sobre recursos para o município. Bem-vindo então ao município, deputado Marcon. Para nós é uma alegria, Jones, falar contigo, falar com a rádio aqui de Morro Redondo, todos aqueles que estão acompanhando. Temos aqui nesse sábado de manhã aqui na casa do nosso vereador Charles, que é o nosso parceiro, nosso companheiro, amigo, que temos essa parceria desde o primeiro mandato dele. Então para nós sempre é uma alegria estar aqui e falar com aqueles que te acompanham no teu programa pelas ondas da Rádio Bonfim. Deputado Marcon, como é que tem sido o andamento desse mandato, já entrando numa reta final, né? A gente sabe que já vem depois um período pré-eleitoral, né? Onde a gente sabe que tem muitas mudanças aí nos trâmites visando as eleições deste ano, que tem para presidente, para senador, governador, tem para deputado estadual, deputado federal. Então, como é que é a articulação nessa finaleira de mandato aí, e conseguir liberar os recursos, como se diz, que estão ainda pendentes aí? Como é que está sendo esse? Então, Johnny, o nosso mandato sempre foi um mandato que se articulou com o interior. Eu sou um deputado do interior, sou um pequeno agricultor assentado, com muito orgulho. Estou no meu 4º mandato de deputado federal, sempre defendendo as mesmas causas lá em Brasília, defendendo a agricultura familiar, a reforma agrária, defendendo a pequena e média empresa, defendendo a saúde e a educação. É no mesmo rumo aqui do nosso mandato, do nosso vereador Charles aqui de Morro Redondo. E também fazendo essa ponta que não deveria ser o papel do Legislativo distribuir emenda. O Legislativo foi eleito para legislar e fiscalizar. Claro que nós não rasguemos dinheiro, né? Então por isso que a gente também repassa essas emendas para os nossos vereadores no interior, que qualquer grana que entra num pequeno município faz diferença. E aqui faz hora que nós estamos colocando emendas no município. Outra questão, esse ano é o ano de eleição. E só temos eleição porque não teve golpe em 2022. Foram várias tentativas de fazer golpe aqui no Brasil e graças à democracia que nós podemos ter eleição esse ano para eleger presidente da República. O cidadão vai votar para 2 senadores, vai votar para governador do estado, deputado federal, deputado estadual ou deputadas também, senador, governadora. Então a eleição é isso, e nós temos na pré-candidatura do presidente Lula, que o Lula é o cara que conseguiu fazer com que o Brasil voltasse a ser olhado pelo mundo, das suas capacidades de articular o mercado externo, também pelas políticas que o governo do presidente Lula tem feito para os municípios. Voltou o governo federal, voltou o programa Minha Casa Minha Vida, inclusive aqui no município foram 50 casas contempladas. Você percebe que voltou Lula, voltou a olhar para as famílias que precisam moradia popular, investindo na educação. Quase todos os municípios foi contemplado com um programa ou outro na área da educação, na área da saúde, também o Rio Grande do Sul está na sua totalidade da questão de emprego. 4% dá para dizer que temos no pleno emprego no Brasil, porque também tem política de investimento. E a outra questão, aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos o nosso candidato companheiro Edgar Preto,
mas por uma avaliação do Diretório Nacional e por o PDT dizendo que queria ter o apoio do PT aqui no Rio Grande do Sul, o Edgar retirou a candidatura e vamos apoiar Juliana Brizola, mas eu entendo que o PDT também tem que fazer suas avaliações. O PDT ainda está no governo Eduardo Leite, que é um governo que a economia do Rio Grande do Sul cresceu muito pouco abaixo da média a nível nacional, tem que investir na educação, professorado, todo elemento desanimado por essa política que tem no governo estadual. Precisamos urgentemente investir na saúde, e não adianta criar SUS gaúcho e que nós vimos que não é investido os 12% na área da saúde e também na infraestrutura no Rio Grande do Sul. Eu sempre sonhava aqui, quando o Rio Grande do Sul elegeu 2 vezes Eduardo Leite, que as rodovias estaduais aqui na fronteira podia ter sido feita com o governo do Eduardo Leite, e poucas obras foram feitas. Um exemplo aqui na fronteira, aqui na região sul do governo. Então a nossa candidata é a companheira Juliana, e nós já temos nossos 2 candidatos ao Senado, que é a companheira Manuela Dávila e é o companheiro Paulo Pimenta. Então nossos 2 senadores, e nós somos pré-candidato a deputado federal, porque eu entendo que ainda tenho muito do que contribuir em Brasília. Aproveitando essa ocasião, essa mudança de cenário, a gente sabe que o Edgar Preto sempre quis, PT sempre tinha um candidato de linha de frente. Primeira vez, né, que não tem um candidato de linha de frente. Essa articulação, essa questão da conversa também com líderes, também a gente viu que o Tarso Genro, Olívio Dutra, que também foram governadores. Esse posicionamento foi tranquilo, essa posição de ficar entre 6, 7 partidos aí e de abrir mão. Foi decisão fácil ou foi difícil? E a questão, como é que fica o lado de vice-governador pré-candidato? Edgar Preto ainda vai ser convencido no começo da semana de aceitar, ou vai para deputado federal? E a questão de quem seria o outro nome indicado para ficar nessa chapa? Então, claro que não é fácil, John. Não é fácil porque, como tu falou muito bem, a nossa história do Rio Grande do Sul é desde 82, que nós votamos, quem é petista, quem é de esquerda, votava no 13. Eu lembro muito bem que a primeira eleição, o companheiro Olívio Dutra, em 82, fez 50 mil votos, né? E aí foi crescendo, fomos 2 vezes governo do estado, fomos várias vezes para o segundo turno. Na última eleição, o Edgar não foi para o segundo turno por 2.400 votos. Mas a gente tem que entender, muitas vezes, que o projeto nacional é maior do que o projeto estadual. E eu acredito também que o Edgar Preto deve ser o candidato a vice-governador do estado. Ele não é candidato dele mesmo. Ele é candidato de um partido político e ele era candidato de 6 partidos políticos. E agora vamos passar, 7. Vai agregar o PDT, que dá 7. Então, nem sempre a gente faz aquilo que a gente pensa. Mas a Juliana Brizola é uma boa candidata, tem um sangue bom do seu avô Leonel de Moura Brizola, que até hoje as pessoas mais de idade têm lembrança da política que ele fez aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós esperamos que podemos fazer essa chapa e estar no Palácio Piratini dia 1º de janeiro de 2027. É uma questão, né, uma definição, então, que ainda vai acontecer na próxima semana, certamente já define, né? Olha, nós sempre gostamos de debater, e o Edgar disse anteontem que a decisão vai ser tomada entre esses 6 partidos. Se tu me perguntar para mim, eu respondo o seguinte: na minha opinião, o Edgar, que estava se preparando para ser candidato a governador do estado, deve ser o candidato a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, porque a federal
Difícil quem está aí, sabe que eleição sempre é eleição. Então ele entrar numa candidatura federal, ele vai ter que começar a dividir com os outros, né? Então fica com muita dificuldade. E essa vaga de vice-governador pode estar ali, está aberta, podemos discutir, e no meu voto é que o Edgar seja candidato a vice-governador do estado. A gente agradece essa fala, né? É importante falar, né, desse cenário, porque teve as alterações, né? E esses bastidores também, que foi desde essa questão do mês de março, né? Que era um mês decisivo também para quem queria trocar de partido, né? E então teve essas articulações e tinha essa discussão do trabalho, movimento também a gente viu do partido do Edgar circulando pelo estado, né, ouvindo, debatendo, né, para ver qual o melhor caminho. Mas claro que tem várias questões, né? Então, nível nacional, nível estadual, mas agora já está alinhado então o caminho, agora falta só a definição de bater o martelo na questão do vice. O nosso partido, tanto nível nacional como nível estadual e os municipais, a sua origem é de debater e discutir. Pode não concordar, pode concordar, e sempre a gente respeita as instâncias superiores. Nosso partido, aqui em Mouro Redondo, é o mesmo de nível estadual e é o mesmo nível nacional. Muitas vezes a gente não concorda com as decisões, mas a gente acata porque foi feito o debate. E assim é a democracia. A direção nacional discutiu, o diretório nacional. Aqui no Rio Grande do Sul também tinha ideias internas no partido que achava que nós precisava ir em contra o PDT, porque o PDT dessa forma ia apoiar o Lula. E nós precisamos continuar com um projeto democrático a nível nacional, porque senão essa turma bolsonarista vai retomar de volta o projeto do golpe, que nós conseguimos cortar em 2022. E a outra, Jones, aqui numa boa, sem fazer paixão partidária ou de disputa de nome, que eu faço 8 anos que o Flávio Bolsonaro está em Brasília, eu nunca vi ele lá em volta, ele nos corredores ou alguma comissão no plenário de Brasília. Só vejo o Flávio Bolsonaro defendendo essa quadrilha que estava instalada no governo federal. Nunca vi, não sei o que ele defende. É um cara que, se tu perguntar para os 513 deputados federais, uma boa parte deles não conhece esse candidato, porque nunca se viu o projeto dele circular na Câmara Federal. Então, é alguém que tem projeto e alguém que joga para a torcida, quer emplacar nas redes sociais para retomar o caos que estava no Brasil instalado de 2019 a 2022. Tenho certeza que o Lula vai continuar esse projeto o ano que vem, porque a população vai reeleger ele de novo, novamente. Deputado, aproveitar o vereador Charles Schneider, ele vai conversar, atualizar aqui para os ouvintes da Bonfim, também sobre recursos aí, com essa parceria com o deputado federal Marcon. Então, saliente aos ouvintes de recursos em andamento, recursos que estão por vir, alguma obra sendo estudada. Contigo, então, o espaço da Bonfim FM. Bom dia, Jones. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bonfim FM. Com grande felicidade, nós, no sábado de manhã, estamos recebendo o nosso deputado federal, Nilson Marcon, junto com os colegas de partido, lideranças aqui do Mouro Redondo, e frisar que eu estou no meu 3º mandato como vereador e desde o início do mandato sempre tive o apoio do deputado Marcon. Todas as solicitações que eu tive do mandato, juntamente com todos os integrantes do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o Flávio Almeida, fomos atendidos sempre pelo deputado Marcon. É um dos deputados que mais apoia o município. Do PT é o deputado que mais
nos orienta e consegue essa parceria com o recurso de emenda parlamentar, assim como tu tocasse logo no início no assunto. Desde o início foi para a agricultura mesmo, como mencionou o deputado, que é o ponto forte dele, a agricultura familiar. Nós conseguimos, através de emenda parlamentar, né, conseguindo trator agrícola, patrulha agrícola, que foi destinada para a DCPR, né, Associação aqui de Produtores Rurais aqui no Morro Redondo, 2 furgões para atender a demanda da questão da logística, né, que nós temos associações, cooperativas, até a questão da entrega do PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então era uma grande demanda a questão da logística. Então, através de recursos, o deputado conseguiu viabilizar. Então, o município tem na Secretaria de Agricultura também uma das pautas muito importantes que nós conseguimos identificar, que era a reforma na UBS, no posto de saúde do Açoita, né? Então, o Vitor Hugo Mancini, então foi possível realizar a reforma e ampliação daquela unidade básica através de recursos do deputado Marcon, também recursos de custeio para os postos de saúde, os 3 postos de saúde aqui no município. Também está em andamento um recurso que é para refrigeração num caminhão-baú que está na Secretaria de Agricultura, que a Letícia e o prefeito foram, a Letícia, que é a secretária, né, de Desenvolvimento Rural, nos demandou, e através desses recursos o deputado Marcon conseguimos então viabilizar, e já está esse veículo com a empresa para fazer a refrigeração, para poder fazer essa logística também com esses materiais, produção, né, de alimentos. Também agora, por último, que já está nos cofres da Prefeitura, R$200 mil para o Executivo Municipal comprar materiais para a manutenção das estradas rurais, que é uma grande preocupação nossa, né? Então, para poder viabilizar esse trabalho junto à Secretaria de Obras aqui no município, mais R$200 mil para a construção da primeira praça sensorial inclusiva, né, para toda a comunidade participar, principalmente, né, crianças de necessidades especiais, né, ter um espaço adequado. E também uma articulação com o deputado, né, o chefe de gabinete, Sérgio. Então, programa de aquisição de alimentos, né, o PA aqui no município de Morro Redondo, via Conab, também foi uma articulação do deputado. Então, são uma série de ações que o deputado vem executando no município. Então, é um deputado muito importante para o Morro Redondo e para o mandato, então, assim, atendendo, melhor dizer, as demandas da agricultura, saúde, educação. Então, assim, ele é muito importante para nós e fico muito feliz dessa parceria e que possamos dar continuidade a esse belíssimo trabalho executado aqui no Morro Redondo. A gente quer agradecer, então, o convite do vereador Charles Schneider para conversar com o deputado, vindo ao Morro Redondo. A gente sabe que é um período de muita correria, né? Porque tem as votações lá em Brasília e tem essa questão de definir o caminho dos rumos do ano, que é um ano eleitoral, né? E depois daqui 3 meses, menos de 3 meses, já é o período, né? Que vai até outubro, e depois, dependendo, ainda vai até o final de outubro com o segundo turno, né? Então é um período que é bem corrido, mas fica à disposição a ti, vereador Charles, e também os demais partidos do município, né? Como eu sempre friso, o espaço da rádio está sempre à disposição, demais também deputados. Isso é uma questão de a gente, como se diz, abre espaço para todos. Quem nos procura, a gente sempre está com o espaço à disposição. E encerro com o deputado Marcon, mais uma vez, então, obrigado por conversar com os ouvintes da Bonfim FM. É uma forma também, através da rádio, também de levar um pouquinho do trabalho do deputado, ver a visão também nessa questão do partido, porque muitas pessoas certamente estavam se questionando, por que foi escolhido esse caminho para a eleição deste ano, o que o deputado trabalha, quais são os recursos, agora o vereador também destacou. E se tem algo mais também para falar para a comunidade, fica contigo então dessa questão da
do Charles aí falou, você também tem algum outro pleito também do município que o deputado também está tratando? Jones, eu quero te agradecer pelo espaço, você, a direção da rádio, o Charles, que é vereador aqui, você percebe o relato que ele deu de recurso, que ele articula, viu o nosso mandato em Brasília. Dá para dizer que o Charles é um bom vereador, mas incomoda, né? Porque esse dinheiro não cai do céu. Se ele não insiste com o nosso mandato, não é que o dinheiro vem, cai de paraquedas. Faz isso porque ele articula também. É o mandato dele que articula para o povo aqui de Moura Redondo. Me lembro muito bem que eu vi na campanha o nosso candidato, que foi o companheiro Flávio, e fez uma grande votação, que surpreendeu todo mundo. Então o Charles é oposição ao prefeito, mas não é oposição à comunidade, não é oposição às pessoas, e assim ele articula recursos para repassar para o município. Então não sou candidato, não sou deputado de Copa do Mundo, não sou deputado que aparece de 4 em 4 anos, e temos sim aqueles que representam o nosso mandato aqui no município. Pode dizer que tem muitas questões, além da política que eu defendo em Brasília, que esse é o nosso papel, também repassando recursos aqui para o município, articulando políticas junto ao governo federal, como é as emendas, como é o PA, 50 casas, que aqui muitas famílias precisam de casa para morar. E esse debate que nós fizemos essa semana, para nós é comum, não tem problema nenhum. Então nós somos com o nosso pré-candidato a presidente da República, companheiro Lula. Agora a nossa pré-candidata é a Juliana Brizola. Nós temos nossos 2 senadores, que uma é a Manuela Dávila e o companheiro Pimenta, e nós somos pré-candidato a deputado federal, porque eu entendo que temos ainda muito para fazer lá em Brasília. Te agradecer, Johnny, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço. Ouvimos então o vereador Charles Schneider, também o deputado federal Marcon, que esteve em Morro Redondo nesta manhã de sábado. Informações para a Rádio Bonfim FM, Johnny Sorlan.